Eu vim para cá pensando, antes da nosso assunto vai ser esse aqui. Ou seja, nós vamos circular hoje por aquela tela do Kandinsky lá. Aquela ali. Depois nós vamos lá ver. Já que ela está aqui, presente, em corpo presente. Hoje nosso assunto vai ser aquilo. A gente, no nosso encontro passado, a gente conversou, eu falei um pouco sobre uma certa... Ficou faltando coisa, eu vou falar hoje sobre a história do modernismo, sobretudo da relação entre o modernismo e a ideia de revolução no século XIX, em torno da questão da Comuna de Paris, sobre a questão do novo, no contexto das revoluções da Europa, né? Eu falei mal disso, não destrinchamos a questão histórica propriamente, que é realmente importante. Mas nós vamos falar mais em termos de, embora eu seja muito crítico, e esse também vai ser assunto daqui a pouco, dessa separação entre a história das sociedades, do seu movimento cultural, político, econômico, futebolístico, tanto faz, e a história da arte. Não que eu não quero dizer que a arte não tem uma história, né? Sua, tem. Essa é um dado moderno. O dado moderno, parte do processo de modernização, é justamente a especialização, né? Como as ciências, vamos chamar assim, e por ciências aí entenda tudo que se refere a conhecimento, não apenas as coisas científicas, que nem a gente conhece, medicina, física, esses troços, isso também já é uma especialização, né? Mas a ciência, ou, como diriam os filósofos iluministas do século XVIII, a filosofia, que também não é aquela filosofia que tem faculdade, que uns caras chatos entram e tal, né? Os professores, às vezes, legais, outros não. Aquilo também é um saber específico, como outro qualquer. Né? Nem melhor, nem pior, nada. Só uma área do conhecimento. Uma área daquilo que um dia se chamou de filosofia ou de ciência. Ou seja, o conhecimento sobre as coisas do mundo. Sobre a realidade. Desejo de conhecer a realidade. Contra os preconceitos, contra as ideias herdadas, de novo a questão da tradição, da luta contra o peso da tradição, do imobilismo da tradição, né? Em busca desse aprofundamento de descobrir o mundo, a realidade do mundo, inclusive esse assunto para a gente é muito importante, porque a arte lida com isso, as verdades sobre a aparência das coisas, né? Que se constituiu os saberes especializados, né? Ou que foram se especializando, se radicalizando, foram se separando, né? Uns dos outros, né? Então, para um filósofo francês do século XVIII, como podia ser um padre como Pascal, que era um padre jansenista, super radical, mas ao mesmo tempo era filósofo e matemático, ou para um cientista, como o meu antepassado, o D'Alembert, que escreveu não é meu antepassado nada, eu só falo isso para parecer mais chique. Sei lá se era. O nome é igual, né? Que escreveu a enciclopédia, que era um matemático, mas ao mesmo tempo era um filósofo da política, um estudioso da história da arte, da cultura, e era um cara chato pra burro. O Rousseau era mais divertido. Enfim, ou como Leonardo da Vinci, né, que é o grande exemplo desse pensador total no Renascimento do século XV, né, sujeito que era realmente, né, o descobridor das novidades por sobre as aparências, seja na matemática, seja na anatomia, seja na pintura, seja na invenção de máquinas espetaculares para o futuro da humanidade.
O mundo moderno é um mundo onde não pode haver mais Leonardos, né? É um mundo onde quem faz as máquinas espetaculares são os engenheiros, quem faz o pensamento moral são os pensadores, os filósofos, e toda a série dos humanistas, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, políticos, né? Hoje em dia, a televisão, os jornalistas. Né? Quem faz anatomia são os médicos, são os biólogos, são os fisioterapeutas, aí vai 1 milhão de especialidades, né? E quem faz arte é o artista, ou era, porque uma das ambições da arte moderna, do modernismo, que está aqui entre nós, era justamente romper isso que se rompeu, né? Eu estou falando de que os saberes, os conhecimentos sobre o mundo, com a modernização, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial, tudo aquilo que a gente viu, eles vão se separando. A linguagem que os filósofos, sociólogos gostam de usar, e a história da arte incorporou, é a ideia de autonomia. Eles vão se tornando autônomos. Autônomo quer dizer um separado do outro, né? Ou que vale por si mesmo, que não precisa de outro do outro para se autorizar ou para ter como exemplo. Dá para entender isso? É como a formação do sujeito, indivíduo, pessoa, para os modernos. O objetivo da educação, desde então, não era dar os bons exemplos apenas, não era reproduzir uma certa moral que estava na Bíblia, ou que estava, sei lá onde, que o Papa mandava. O objetivo da educação, e o livro clássico disso é um livro lindo, deslumbrante, inclusive pela maneira com que é escrito, do Rousseau, que se chama O Emílio, no qual o Rousseau conta a história desse personagem. Um personagem hipotético, um garoto, que é formado, sua formação, sua educação é feita para que ele se torne autônomo. Autônomo de tudo, inclusive daquilo que aparentemente não deveria ser. Autônomo da família, autônomo das regras sociais, que não eram vistas como dogmas que não podiam ser rompidos. Autônomo da igreja, livre pensador quer dizer isso, né? Que pode pensar por si mesmo, autônomo. Esse era o objetivo, constituir autonomia. Essa é a essência da ideologia burguesa, que vai correr o século XIX e tal, e que toca a arte de maneira muito significativa. Afinal de contas, nós já falamos disso aqui, eu falei a semana passada, né? Talvez de todos esses terrenos que vão se especializando ou se constituindo de conhecimento, de exploração do mundo, das sensibilidades e tal, a arte seja o mais reaça, mais difícil de mudar, o mais tradicional, e até hoje, né? Porque nós estamos falando, eu estou falando de tudo isso, e o ano passado vai acontecer de novo a qualquer momento, tomara que não aconteça aqui, enquanto nós estamos aqui. Exposições são atacadas, birutas andam pela rua queimando arte, tendo chilique histérico, porque tem gente pelada numa galeria, pedofilia, então, coitado de um performer foi parar na polícia, não é? Uma filósofa feminista vem fazer uma palestra no Sesc e parece que a gente está vendo a Inquisição de novo. Os caras, inclusive, se vestem daquele jeito, botam fogo nos livros da mulher. Apanhou no aeroporto, estava indo embora. Ou uma exposição de arte e sexualidade, como a que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vira um caso de polícia, de Ministério Público, de escândalo e tal. Então, se hoje, nesse nosso tempo neoconservador, hiperracionário, as coisas são assim, imagina quando explodiu o modernismo, né?
Por que eu derivei agora? Da autonomia, eu estava dizendo que a arte é a mais chata, é a mais difícil, que demora mais, né, para acompanhar esse processo e, num certo sentido, se tornar, entre muitas aspas, porque esse assunto é muito discutível, autônoma. E o artista também, né? Conseguir o direito de ser artista independente das pressões do mundo externo ao próprio mundo da arte. Quer dizer, o artista agora não precisa mais pedir licença para o Papa, teoricamente, né? Ou pro... Hoje em dia a gente tem que pedir licença para Alexandre Frota, quer dizer, é um mundo, é o fim do mundo. Né? Mas, enfim, o artista, você vê como essa coisa de autonomia é complicada. Não precisa mais, teoricamente, pedir licença para o Papa, ou para o banqueiro, ou para o príncipe, ou para o rei, ou seja lá para o que catso de figura de autoridade, que antes obrigava, determinava. Né? E, nesse sentido, não deixava a arte ganhar sua maioridade nem sua independência. Não. A arte moderna é parte de um longo processo, um processo propriamente moderno, que vem desde lá do Renascimento, duro, difícil, né? No qual a arte e os artistas vão lutando, e aí os sujeitos, né, vão lutando brutalmente, e quando eu digo brutalmente, é brutal mesmo, porque, de novo, eu vou voltar à questão da violência. Tudo isso envolve violência, violência mesmo, desde de prisões e assassinatos, gente sendo queimada em fogueira, até o diabo do Alexandre Frota. Ou a Judith Butler apanhando no aeroporto. Então, sempre envolve violência. O terreno da arte foi buscando, então, a sua alforria, né? Em relação aos outros conhecimentos. E, inclusive, em relação à moral, e que é o assunto que voltou agora. Né? Hoje, quando a gente se debate, ou se vê no meio dessa obscuridade medieval, até é ruim falar isso, porque a Idade Média não foi assim, desse jeito, castradora e tal, dessa gente que invade exposições, tem chilique, até o Papa, viu? Até o Papa, que é tão bacana, tão moderno, tão liberal, né? O Papa mais chance, desde o Paulo XXIII e tal. Quando era bispo de Buenos Aires, adorava fechar uma exposiçãozinha contra a moral, isso aqui. Como o mais escandaloso caso é a do Leon Ferrari, artista estupendo, que morou no Brasil há muitos anos, que teve uma exposição em 2004 ali numa galeria particular, lá na Recoleta, e que foi fechada pelo prefeito de... um escândalo, virou um escândalo. Passeata de 100 mil pessoas na rua, 100 mil pessoas para fechar a exposição e 100 mil pessoas para abrir a exposição. E o Leon Ferrari fazendo discurso. Para ele foi fantástico, foi a maior performance da história da vida dele. E o Papa se chamava Bergoglio, que hoje é o Papa meu xará. E que, de fato, é um Papa muito, muito progressista, né? Em várias coisas. Mas adora fechar uma exposiçãozinha. Tomara que não continue assim lá no Vaticano. A arte queria dizer, no terreno da arte, não se relaciona com o terreno da moral. Ora, se para você é imoral a relação sexual antes do casamento, ou até tabus, pornografia, como é que chama aquilo? O que foi acusado o cara lá, pedofilia e tal, isso não tem nada a ver com o campo da arte. Isso é uma discussão bem boa. Não? O artista pode fazer o que ele quiser, porque a sua atitude não se relaciona ao mundo moral. Ele, como sujeito, não pode. Não pode. Se ele for um estuprador, ele tem que ser preso mesmo. Preso, tal, não sei o quê. Agora, se a sua obra trata do assunto, não. Dá para entender? Essa é a discussão da tal da autonomia conquistada, né? Que é discutível também, mas é o processo moderno. É nessa
separação, então, né, essa busca de autonomia, de especializações e tal, que surgem duas coisas muito importantes, com as quais o modernismo irá brigar no campo da arte. Uma delas é a própria história da arte, que é algo que parece que só começa a acontecer, só começa a ter sentido no fim do Renascimento, no começo do mundo moderno. Até então, a ideia de ter uma história da arte não fazia sentido nenhum, porque, afinal de contas, a arte era uma coisa misturada entre outras coisas, e que não tinha independência nenhuma. E que, para a herança católica, por exemplo, né, que aqui nos toca no mundo ocidental, era muito mal vista. Tinha função decorativa, celebrativa de Deus, das igrejas, não sei o quê, e só, não tinha autonomia nenhuma. E ao contrário, né, era sempre um perigo. O cristianismo, derivando da teoria estética do Platão, platonista, achava que a arte, ou tudo aquilo que se centrava no mundo material, carnal, era uma diminuição, era um rebaixamento. O mundo, para o Platão, na República, o mundo que seria perfeito, livre, era um mundo... No Platão começa a dizer isso. A primeira coisa que a República tinha que fazer era expulsar seus poetas. Não precisava de artista. O artista só lida com o real, com o visível. O filósofo, esse sim, lida com aquilo com a verdade das coisas, que não está no mundo aparente, que está por trás dele. O artista, nessa visão, nunca consegue chegar o que está por trás da aparência. Ele só consegue reproduzir, ou como eles diziam, imitar a realidade. Portanto, e se a realidade, para o Platão, já é uma imitação do plano celestial, ele não falava assim, né? Do plano racional das coisas, então a arte serve para quê? A pintura de uma árvore é a cópia de uma árvore que, por sua vez, é a cópia da árvore perfeita que existe no mundo das coisas perfeitas. Basicamente é isso. Estou resumindo o Platão aqui a golpes de machado. O cristianismo incorpora esta mesma ideia, né? E pior ainda, né? A arte, na medida em que ela tem esse caráter carnal, tátil, né? Ela é um convite ao pecado sempre. Porque ela ou nos faz acreditar que o importante são como as coisas parecem ser, e não o ser que criou as coisas, dá para entender isso? Ou elas ficam nos convidando a exercer os nossos, como eles dizem, os nossos apetites mais baixos, e que a moral, e que Deus, segundo a Igreja Católica, Cristo, sei lá quem, teria mandado a gente segurar sexo, desejo, prazer, alegria, né? A arte convidaria para isso, por isso a arte é sempre pecaminosa, sempre perigosa, e por isso, no mundo medieval, todo mundo sabe, se criou todo aquele monte de leis sobre a representação, que podia ser representado e como podia ser representado. As crianças não podiam parecer crianças, tinham que parecer sempre adultos pequenos, né? As mãos, tinha toda uma regra, né? Todo mundo já viu pinturas medievais e tal, ou imitações, né? As mãos são sempre compridas, né? Imensas, né? A ideia de que a mão é o convite mais perigoso ao sensualismo. E as figuras tinham que ser planas, né? Sempre planas, ou de lado, né? Sempre bidimensionais. Justamente, no caso da arte medieval, para não, ao contrário da arte grega, não imitar as pessoas tal qual elas são. Né? Justamente para você não ter tesão pela figura, né? Não pode. Quando você está lá dentro da igreja, não pode, né? É pecado. Não pode pensar nessas coisas. É isso que eu estou falando, né? Estou resumindo aqui bem selvagemmente. Olha, isso começa a mudar no Renascimento, né? Estou dando aqui uma aulinha rápida de história da arte, ou como a história da arte
recriou, inventou a si própria, né? Isso começa a mudar no Renascimento, quando os artistas vão romper justamente, vão conseguir autonomia para romper com essas normas herdadas. E aí vão conseguir devagarinho romper com por exemplo, no caso da Europa, que nós estamos tratando, a Europa católica, cristã, romper com as imposições clericais, religiosas. Em nome da ciência, em nome do conhecimento. Ainda que os temas, sobretudo os temas tratados, fossem fundamentalmente temas religiosos, sacros, bíblicos, que fossem palatáveis para o poder, que naquele momento ainda era, em grande medida, a Igreja Católica, e os novos mecenas, os novos ricos, os burgueses nascentes, né, que tinham lá seus problemas com a Igreja, faziam seus acordos, afinal de contas a Igreja era um poder tão forte, tão monumental, que não se podia romper com ele facilmente, né? E que vão passar a encomendar a estes novos artistas, tá, obras que fossem, que aceitassem, e a própria Igreja vai fazer isso depois da Reforma, né? Vários papas vão encomendar ao Michelangelo, ao Leonardo, ao Rafael, não sei o quê, a decoração, de modo a produção de obras, de modo que a Igreja se adequasse, na medida do possível, na medida dos seus interesses, ao mundo novo que forçosamente surgia. E os conflitos vão aparecer, né? Desde os mais caricatos, do tipo Michelangelo pintando a Capela Sistina, e depois, a pedido de um papa, que esqueci qual era, e depois o outro papa que entra, manda botar toda sainhas nos anjinhos, porque não pode ter anjinho pelado, e aqueles anjinhos não tinham nada, inclusive. Até perseguições, mortes, fogueiras, né, inquisitoriais, contra artistas blasfemos. Quando os renascentistas começam a se interessar, começam a poder se interessar por aquilo que se fazia antes deles, pela arte que se fazia antes deles, especialmente a escultura, começa a se pensar que a arte tem também uma história, que na cabeça deles será fundamentalmente a arte dos gregos e dos romanos, e mais para frente um pouquinho dos egípcios. Mas que havia um passado, e que nesse passado havia algo a se retomar. Por isso, renascimento. Algo a renascer. Já eu chego no Kandinsky, viu, eu juro. Mas é só quando a arte pode se tornar autônoma, ou seja, no momento das revoluções burguesas, dessas revoluções de especialização, quando as ciências separadas vão surgir, então, só nesse momento que pode surgir realmente a ideia de que, não apenas de que a arte tem uma história, mas que é importante para a própria arte e para o mundo, para a vida, para a política, para o cotidiano das pessoas e tal, conhecer e preservar, inclusive, né, essa história. Fundamentalmente, a história da arte começa a ganhar autonomia e significado quando os estados nacionais, os países, vamos chamar assim, começam a se formar dentro da Europa. Alguns se formaram muito cedo. Portugal foi o primeiro, século XIV e XV. É engraçado dizer que Portugal foi o primeiro em alguma coisa, né? Mas foi. Foi em várias, viu? Ao mesmo tempo que esse processo vai acontecendo em vários lugares, e em alguns nem acontece, ou demora séculos para acontecer. Eu não sei quanto a vocês, mas sempre, até hoje, cada vez que eu lembro que, como nação, a Itália é mais nova que o Brasil, e a Alemanha também, eu acho que tem alguma coisa errada. E tem mesmo.
essas nações só se tornam nações modernas, unificadas, em 1870, na época da Comuna de Paris, que eu estava falando semana passada. Muito tardiamente. São países de uma modernização profundamente atrasada. Por isso também, profundamente conservadores de um lado. E, de outro lado, muito abertos a uma transformação vital para que esses lugares, para que esses países, para que essas economias, inclusive para sua economias, inclusive para a sua arte, tivessem um lugar no novo mundo moderno que estava se formando. Países como a Itália, como a Alemanha, como o Japão, entram muito, muito tarde nesse processo. O Japão só entra nesse processo de modernização, de formação de um Estado Nacional de verdade, no finalzinho do século XIX. E é por isso que tem tanto japonês no Brasil. Porque eles foram expulsos do Japão e tiveram que ir para outro lugar no mundo. Não à toa eu estou falando dos 3 países que se juntaram e fizeram a Segunda Guerra Mundial. Alguém sacou? Não à toa. Mas, enfim, para todos os lugares, voltando, quando começa a se pensar a necessidade de se entender uma nação, não apenas como uma ordem política, geográfica, territorial, isso tudo foi um drama danado, envolveu 1000 guerras, mas também como essa é uma palavra do século XVIII, como uma cultura, como uma experiência comum, porque é só assim que tem nação, né? Precisa se criar, e quando eu digo criar, pode colocar como sinônimo inventar, porque é a mesma coisa. Inventar uma tradição, inventar uma cultura comum, né? Que pessoas compartilhem de modo a dizer, bom, com todas as nossas diferenças, nós somos iguais. Temos algo em comum. Por exemplo, somos brasileiros. Por exemplo. Ou qualquer coisa. Japonês, árabe, Afeganistão, americano, tanto faz. Uma dessas coisas que cria esse mito, coloquem entre aspas, hein? Porque não quer dizer mentira. Mas esse necessário mito de unificação é a cultura, e dentro da cultura, porque ela ainda não se separou, né? Dentro da cultura, a arte, a música, por exemplo. A língua, a linguagem. As línguas nacionais foram criadas assim, né? A primeira grande obra da língua alemã é a tradução que o Lutero fez da Bíblia para o alemão, que não era o alemão, a língua que a elite falava, porque a elite falava latim da igreja, ou francês, ou qualquer coisa assim dos nobres. O povão baixo, a plebe, os camponeses é que falavam várias, né, um monte de línguas bárbaras que foram unificadas numa língua que virou alemão. Foi assim com o inglês, aliás, uma tradução da Bíblia também, de um rei Jorge, acho, James, sei lá, um desses aí. O italiano, curioso, que teve mais sorte, porque a língua italiana popular foi sedimentada pela Divina Comédia do Dante Alighieri, não por nenhuma edição da Bíblia popular. Só estou dando exemplo da língua porque esse é o mais óbvio, né? Ou mais comum. Uma língua comum. Mas também hábitos comuns, jeitos, falas, heróis, inimigos. Precisa criar tudo isso para criar uma identidade, né? E também uma tradição de expressão artística, né? Precisa se criar isto também. Precisa se inventar, precisa compor isso. O Lutero, por exemplo, assim como os grandes no caso da Alemanha, a música sempre foi fundamental, né? Vai buscar as origens do povo alemão nas canções folclóricas, nas canções populares, que começam a ser cantadas nos cultos, né? Porque não é missa, né? Os protestantes chamavam nos cultos, que começam a ser cantadas, não as canções em latim tradicionais da Igreja Católica, mas as canções populares mesmo, do povo, né? Porque ali se identifica a origem do povo alemão, pela cultura. No caso da Itália, sobretudo pela expressão artística.
Então, procurar as origens no Império Romano do passado, numa certa tradição que vai dar nos grandes artistas do Renascimento, enfim. A história da arte, o que eu quero dizer com tudo isso é que ela começa a ser inventada para ser, de um lado, ela é parte da autonomia do conhecimento, que vai acontecendo, como eu já disse, com a modernização. De outro, ela é parte da constituição política do mundo moderno, dos estados, das nações, da própria ideia de cultura. Cultura nacional, cultura comum. Cultura de raiz, né? Fala hoje. Meus filhos falam raiz. Você trouxe a raiz, pai. Parece o hotel, parece um romântico alemão do século XVIII falando, né? Separando o que é raiz, o que é verdadeiro, o que não é. Complicado isso. Então, a história da arte tem a ver com a constituição da autonomia dos estados modernos. Por outro lado, ela tem a ver com a constituição da autonomia da própria arte como um campo, como eu já disse, de saber mais ou menos livre dos outros e que requer, nesse sentido, para si, não apenas uma história, mas justamente por ter uma história, um futuro também. Um direito de ser o que quiser ser, o que puder ser e tal. Contado desse jeito é uma bela história de liberdade. Que muitos historiadores e tal da arte construíram, mitologicamente ou não. Quando surge o mundo burguês, no século XIX, o mundo do capitalismo, a arte se torna, ela se torna algo muito peculiar, que aliás já estava inscrito na sua história. Como todo mundo sabe, é só no Renascimento, só lá no século XV, XVI, e na Itália, que os artistas começam a assinar as obras. Até então elas eram anônimas, né? Porque um pintor medieval não pintava um quadro, era Deus que pintava através dele. Um sujeito do Renascimento, que se vê como autônomo, um Leonardo da Vinci, vaidoso daquele jeito, imagina, não ia dizer que era Deus, não, era ele mesmo. Então ele, punha lá, assinatura. Quando aparece a assinatura nos quadros, aparece a ideia de autoria. Aí começa a ter autor. Essa ideia é super importante, né? Porque o autor quer dizer que o quadro é meu. Não é de Deus, não é do Papa. E, de um certo sentido, não é nem do cara que pagou. O cara que pagou pode ter a propriedade dele. Mas a autoria, ele não tem. Então o artista ganha aí um peso enorme. Autoria, a palavra autoria deriva da palavra autoridade. Isso também é muito importante. O artista passa a ser aquele que não apenas tem autoria, ele é dono daquilo, portanto é responsável também por o que ele faz, né? Como ele tem autoridade sobre o que ele faz. E essa ideia da autoridade é uma ideia mais complicada que depois a crítica vai questionar muito mais lá para diante. Ora, nesse momento começa a se formar aquilo que lá no século XIX, já em pleno capitalismo, vai se concretizar e que é muito importante. A arte se torna também uma mercadoria, como outra qualquer. Só que com baita valor. Ou que pelo menos precisa ser inventada como valor. Né? Dá para entender isso, né? Agora a arte é mercadoria. Ela tem assinatura, tem autor. Como tudo no capitalismo, ela é um negócio. Ela pode ser trocada, vendida. E ela tem que ser valorizada. Porque é isso que interessa, né? Ao capitalista, qualquer um que viva no mundo regido pelo dinheiro, pelo lucro, né? Todo objeto de troca tem que ser valorizado. Ou seja, tudo que interessa é uma troca superlativa. É um valor a mais, é uma mais-valia. Não é isso que quer dizer mais-valia no Marx, mas a ideia é essa, é alcançar o tal do lucro. Né? E o que valoriza uma obra de arte moderna? Agora é aquele momento que eu estou perguntando de verdade. O que valoriza? Mas tá lá.
Mas se eu botar a assinatura Chico Lambert ali naquele quadro, o negócio não vai rolar. Do caráter de ser único, isso é importante. Oi? Fala alto. Começa por aí, porque tem a ver com o que vocês dois falaram, né? Você tem que construir o valor, por exemplo, sobre o artista que assina. E aí os historiadores vão ser importantíssimos. E nesse mundo, já que é o imediato, e que todo mundo agora pode... Todo mundo não, né? Quem pode fazer arte, quem entra na escola de belas artes, quem segue as regras, não sei o quê, precisa também ser valorizado. Não só os clássicos do passado, mas os do presente. E como se valoriza o clássico do presente? O clássico do presente. Ainda não é clássico. Mas o artista presente, né? O autor presente. Não Leonardo da Vinci. Esse aí, os historiadores fazem seu papel e tal, né? Para dizer o que é bom, o que não é. E logo, logo, no mundo do capitalismo, o que é bom, o que não é, significa o que tem valor, o que não tem valor, o que vale mais, o que vale menos. Mas e o sujeito que saiu lá da academia? Como é que faz? É o crítico. Essa grande invenção do século XIX. Não nasceu no século XIX, mas ele, de fato, se torna uma figura importante no século XIX. O crítico de arte. Até então não existia crítico de arte, hein? Existia um monte de coisa parecida, mais ou menos, curador, esse negócio. Mas o crítico, não. O crítico é uma figura absolutamente moderna. E o crítico, na sua origem, é isso mesmo, é um orientador do gosto da burguesia e dos seus negócios em arte. Crítico é aquele que vai dizer, aquele que cuida, né, que trabalha com as coisas, sobretudo com as coisas do presente. Com a arte, isso já é uma novidade, né? Dá valor à arte do presente, não à arte do passado, mas à arte do presente. O crítico trata disso. E é aquele que vai dizer e separar a arte que é boa da que não é, da que tem futuro, da que não tem, da que está certa, da que está errada. Os críticos faziam todas essas coisas grotescas. Da que tem valor, da que não tem. O crítico é um orientador. É o orientador do gosto, inclusive do comprador. O crítico é aquele que vai avaliar num salão, e o século XIX foi o século dos salões de arte, né? O bom, o ruim, o certo e o errado, né? E de modo a lhe dar valor, né? E o crítico é aquele que opera não na universidade, não na igreja, nem em museus. O crítico ele opera fundamentalmente pela palavra e nos jornais. Os jornais são coisas importantíssimas. O grande filósofo alemão do século XVIII, Hegel, dizia que o jornal é a oração matinal do homem moderno. Uma delícia de frase, né? O Hegel é incompreensível, mas às vezes ele é tão engraçado. O jornal é a oração matinal do homem moderno. Olha que frase brilhante. Oração. Ele relaciona com a igreja. O homem antigo, que não é o moderno, de manhã acordava e rezava para Deus. O homem moderno faz o quê? Abre o jornal. Senta na cadeira do papai e abre o jornal. Quando ele abre o jornal, o que ele está fazendo? Isso é na cabeça, né? A ideologia. O que ele faz? Tá bom, o Face, dá na mesma. O UOL. Não, o negócio é muito selvagem. Vamos voltar ao velho jornal. O que o sujeito está... Quando o sujeito está rezando, o homem antigo rezava de manhã, ele entrava em contato com uma entidade externa. Deus, qualquer coisa assim, né? O homem moderno, dentro da sua casa, no bar, seja onde for, quando ele abriu o jornal, ele entrava em contato com uma outra entidade, que era qual? Era Deus também? Não, que eu saiba, Deus não é colunista. Tem uns colunistas de jornal que acham que são Deus, mas Deus não é colunista.
Com a sociedade laica, civil, exato, a palavra é essa. Com a sociedade civil. Com os outros homens, como dizia o rei. Por isso que não precisa mais de religião. Religião, quer dizer, a palavra religião vem de religare em italiano, quer dizer juntar. Não precisa juntar. A cultura, a informação, junta. A sociedade civil junta. E o jornal é uma forma de fazer, essa é a ideia liberal. O jornal é uma forma de fazer com que as consciências individuais, nossas, quando tem uma ação comum, ler a mesma notícia, ler as mesmas coisas, entrem em contato, discutam, conversem, pensem juntos, tenham os mesmos assuntos. Isso, é a mesma coisa, é uma reunião que você faz dentro da sua casa. Isso é na cabeça do liberal, né? Porque isso pressupõe que os jornais são o quê? Neutros. Né? Imagina, né? Nós, né? Que você não está sendo ali, né? E que é verdade o que está nos jornais. Duas coisas que nós deveríamos saber que são absolutamente falsas, não precisava nem de fake news para isso. Não. Que são sempre ideológicos, sempre sem interesse. Bom, mas na cabeça do Hegel era assim, antes tinha religião, agora não precisa mais de religião, agora tem jornal. O jornal faz esse papel, faz a gente discutir. E lembra que eu estava falando do negócio da formação nacional, de formar o Estado? A mesma coisa. Literatura, livros, romances, pinturas, mas principalmente jornais, são fundamentais para se criar o elo comum que forma uma nação. Isso em qualquer nação moderna. Hegel, jornal, mundo moderno, crítico. O crítico participa disto, porque o crítico vai tomar este lugar que naquele momento, século XIX, até o século XX, até um certo momento do século XX, eu diria até os anos 50, 60, talvez, o jornal era um palanque fundamental para que o crítico organizasse ou desorganizasse, dependendo dos seus interesses, né, o tal do mundo da arte que surgiu. É desse palanque que os críticos vão passar a interferir no debate que antes era só dos artistas, ou ficava fechado dentro das academias, ou qualquer coisa assim. O crítico vai ser uma figura de autoridade, que na sua origem tem o papel que eu falei, né? Criar o mercado, criar valor, organizar o gosto da burguesia, que a burguesia, sobretudo a europeia, atrasada, né? Se sentia culturalmente defasada em relação à nobreza, né? Então ela tinha o dinheiro, mas não tinha a panca da cultura, né? Então precisava da cultura e tal. Criou vários agentes para isso, professores, universidades, e entre outras coisas, os críticos de arte. De arte e de tudo, né? Literatura, o que for. Né? Os críticos vão balizar, então, o processo de formação da arte moderna e do seu mercado. E, principalmente, no momento em que o modernismo, aí chegamos ao nosso assunto, né, vai se constituir, os críticos vão, do mesmo jeito que os artistas, ter uma mudança radical, violenta na sua... né, como eu defini agora há pouco, na sua posição, na sua forma de ver as coisas, tanto quanto os artistas. Porque se o crítico antes era um sujeito que tinha um olho na classe dominante, basicamente era isso, né? Era organizar o gosto e o mercado, né, da burguesia, de quem tinha dinheiro, quem trocava, quem fazia não sei o quê. Né? E da tradição, porque o crítico era aquele que dizia o que está certo e o que está errado, aquele que é bom pintor, aquele que não é.
aquele que representa as coisas direitinho, aquele que distorce, né? Aquele que é são e aquele que é louco, viu? Bem importante isso, pelo menos na época do nazismo. Nós já vamos ver quando a gente falar do Lazar Segal, ali, ó, que sofreu isso na carne. O crítico é fundamentalmente uma figura moderna e conservadora, né? Junto, né, no exato momento em que tem a explosão do modernismo, de romper com toda a tradição, acontecerá o mesmo na tradição crítica. Essa é mais lenta, mais devagar, o negócio é meio... O crítico também vai surgir o crítico moderno, no sentido do crítico modernista, que do mesmo jeito que os artistas vai se pautar, não agora não mais pelos princípios da ordem, do juízo de gosto, do bom e do mal, do certo e do errado, do bom e do ruim, né? Do nobre ou do vulgar, né? Ou daquilo que pode render frutos financeiros, que pode dar lucro, e daquilo que está condenado a não dar nunca. Mas o crítico irá romper com tudo isso e irá incorporar no discurso, no ato crítico, de ver as obras, discuti-las, discutir com os artistas, fazer a famosa mediação através dos jornais, ou das palestras, ou da atuação nas galerias, com o tempo, com o público, seu mediador. Essa é uma das funções foi uma das funções da crítica. O crítico vai assumir, e essa é a parte mais interessante, a ideia, o princípio que eu disse lá, que é o princípio fundamental do modernismo, que é a ideia de revolução e da instauração do novo. Dá para entender isso? Agora é um novo crítico que surge. Junto ali, dos artistas mesmo. Aliás, no caso das revoluções, juntos das próprias revoluções, né? Primeiro grande crítico moderno, falei disso já no nosso encontro passado, foi, não à toa, também o primeiro grande poeta moderno, Baudelaire, que não à toa lutou nas barricadas revolucionárias de 1848 e só não estaria em 1871 na Comuna porque morreu antes. Doidaço, com sífilis, viciado em tudo, na maior miséria. Num hotel, delirando. E censurado. Porque depois da Revolução de 1848, a burguesia que se instalou no poder deu golpe, criou o segundo império, né? Na figura do Napoleão III, passou a censurar as obras de arte modernas, que eram vistas como... agora, nesses tempos neoconservadores, se a gente pensar historicamente para o nosso tempo e aquele da França, é uma maravilha, só que caminha para um lado terrível. Reintroduzem a censura, a perseguição e tal. Então, grandes artistas que hoje são considerados artistas fundamentais do modernismo, o Baudelaire, começado, o Baudelaire, o Victor Hugo, poeta, o grande escritor, e é inclusive um homem muito conservador, não, o Balzac era um reaça total. E o Balzac era tão reaça que ninguém censurava o Balzac, embora o Balzac seja um escritor genial, né? O Marx dizia que era o escritor mais genial do século XIX. Aí falavam para ele, pô, mas o cara era um puta reacionário, monarquista, argentário, um escroque. Ele dizia, mas ninguém entendia tão profundamente a sociedade burguesa francesa quanto ele. Por isso ele é um escritor fundamental. Não me interessa a ideologia dos escritores, é isso que o Marx está dizendo. Né? Que é uma ideia bem interessante. Não, o Flaubert, censurado. O mundo era censurado, perseguido e tal. Um momento terrível. Um momento que os críticos tiveram que ter um papel muito importante. Né? Inclusive de defender esses artistas considerados imorais, antinacionais, antissociais, pedófilos. Eu estou falando sério. Vocês têm ideia? Cadê a minha ajudante?
que ela é boa nesse negócio. Ai, me ajuda, porque eu me atrapalho. Bota aquele da aula passada. Da semana passada. Tá aí, em algum lugar. Porque ela não tinha pergunta. Por exemplo, aumenta aí. Vamos dar um... Vamos ver o quadro mais escandaloso da história da arte, do século XIX. Engraçado que quando eu ponho, a maioria das pessoas abaixa o olho. Se persiste entre nós constrangimento, em 2018, vocês já imaginaram o que aconteceu em 1866 ou 7? Não, porque também não aconteceu, porque antes do quadro aparecer, ele sumiu. E esse quadro lindo, poético, lírico, se chama A Origem do Mundo. E é do Courbet, que, aliás, vai ser depois o grande artista da Comuna de Paris. Um anarquista radical e um artista absolutamente genial. Um crítico da época chamou de a Mona Lisa do sorriso vertical. Tem uma época que os críticos eram inteligentes, né? Não precisavam citar Deleuze a cada 2 páginas e tinham sacadas inteligentes. É a grande obra do realismo. E, num certo sentido, a primeira obra modernista, para mim. A realidade não é algo que se imita da natureza. Ela se constrói no quadro. Era o que pensavam os realistas, e essa ideia irá escorrer para dentro do modernismo, obviamente. É preciso encarar a realidade, dizia o Courbet, é preciso encarar a realidade de frente, rompendo todos os preconceitos. E aí todos os preconceitos estão literalmente jogados na cara do público. Né? O corpo feminino sem cabeça, o corpo feminino, né? A sua circunstância única, a sua capacidade de parir o mundo. Um mundo que não precisa de nada, nem da costela do Adão, nem do Deus dos 7 dias. Não é isso? Um mundo inteiro que cabe numa divina vagina. Numa mulher de pose que não tem... Esse quadro não tem absolutamente nada de erótico, né? Nada. Nada de apelativo. Ao contrário, né? A figura está num descanso... Nem sugere descanso pós-coito, nada disso. Que uns delirantes veem, né? Eu vejo assim, pelo menos. Mas inclusive com as imperfeições e tal, ao mesmo tempo que tem essa carga poética fabulosa de um realismo brutal, né? Chocante, a ideia é chocar mesmo, desconcertar o observador, que não pode se tornar indiferente, né? Não dá para ser indiferente. A gente tenta, abaixa o olho, olha para cima, mas o quadro nos convida a agir com ele. E aí, desculpem, não é o crítico de arte Marcos Frota, não, como é que chama o cara? Alexandre Frota falando, não convida estupro, não convida violência nenhuma, ao contrário. Convida a um reconhecimento da carnalidade do mundo, da vida e da sua beleza.
dentro da qual o sexo, sem dúvida, é parte. Né? Trata-se de poesia mesmo, realista. Esse quadro, porque esse quadro aqui, eu não vou contar a história dele porque eu não tenho tempo, mas a história é tão genial quanto o quadro. Né? Hoje o quadro está lá no museu... onde é? Torcé, numa salinha, escondido lá, cheio de chinês na frente tirando foto. Ele é desse tamanho, assim, pequenininho. Ele foi feito por um nobre egípcio, que era um libertino, fazia umas orgias monumentais no apartamento dele em Paris, encomendou para o Courbet um quadro assim, o Courbet fez esse aí, até o cara achou meio chocante, escondeu no banheiro da casa dele. E o quadro ficava lá, escondido no banheiro, porque, obviamente, naquele momento de censura terrível, ele não podia aparecer de jeito nenhum. Quando começou a rolar os boatos que o Courbet tinha feito uma coisa dessa, e o Courbet já era perseguido por ser um militante de extrema esquerda e tal, a coisa ficou mais feia. E o quadro sumiu, caiu dentro de um mercado negro. E dentro desse mercado negro ele ficou por mais de 100 anos. O quadro foi comprado por um outro nobre húngaro que o levou para a Hungria, para Budapeste, dentro do seu palácio. Aí as histórias são inacreditáveis, eu vou resumir só rapidinho. É porque é tão inacreditável. E como tinha que fugir da censura, que eu não trouxe aqui, o quadro, o Courbet mesmo bolou, tinha uma tampinha aqui, que corria assim, sabe? E na frente da tampinha tinha uma paisagem, besta qualquer, que era para esconder, né? E o quadro foi embora assim e tal. E quando podia, o cara abria. O quadro foi assim para Budapeste, e quando os nazistas, isso nos anos 40, quando os nazistas entraram na Hungria, tomaram o palácio que era do sujeito que comprou o quadro e converteram na sede, vejam só, na sede do governo nazista da Hungria. Com o quadro lá. Só que fechadinho. E assim ficou. Até que os russos, né, que os soviéticos, no final da guerra, né, para pôr fim na guerra, né, pondo fim na guerra, foram os russos que ganharam a guerra, vieram tomando, né, todos os territórios nazistas que os nazistas ocuparam no leste, invadiram a Hungria também, tomaram aquele palácio e converteram aquele palácio no sede do governo soviético na Hungria. E o quadro lá. Os alemães foram toscos, não sacaram. Os russos, que não são besta, abriram a portinha e descobriram o quadro. E aí o quadro foi parar em Moscou. Passou pela mão de um monte de proprietários, de embaixadores, virou uma espécie de mito. Até que nos anos 50, vejam só, um marchand negociante de arte do mercado negro comprou o quadro e levou para a França. E no mercado negro, o quadro que ainda era censurado foi comprado pelo seu último proprietário, que foi ninguém mais, ninguém menos que o grande psicanalista Jacques Lacan, que, aliás, tem um texto muito interessante sobre esse quadro. Eu digo interessante, eu não digo genial, porque eu não entendo metade. Preciso entender lacanês, é complicado, mas o texto é muito interessante. O Lacan guardava o quadro no seu consultório e disse que quando os pacientes estavam legais, ele ia lá e abria e mostrava, somente as mulheres, curou a histeria. O Lacan era cunhado do grande pintor surrealista André Masson, que não está aqui. E como ele achava aquela paisagem muito feia, o Lacan pediu para o Masson fazer uma representação surrealista do que estava atrás. Então os pacientes entravam na sala, viam esse troço, começavam a delirar, o que era isso e tal. E aí, como eu disse, quando eles estavam bem, ele falava, não, ó, tudo isso aqui é isso aqui. Claro que o quadro foi refeito e reinterpretado. Essa é a releitura da artista Orlan, artista francesa contemporânea, que se chama A Origem da Guerra. Se lá está a origem do mundo, este quadro feminista diz que aí está, na arma apontada, a origem da guerra. Enfim.
como eu sou um pouco machista, eu vou tirar esse negócio que é muito desagradável. Essa aqui eu recebi no Facebook esses dias, não é de ninguém, não. Por quê? Por que isso? De onde veio isso? Seu João, um aluno meu mandou no Facebook. É, o Vila Sosa. É o cara da Vila César. É o Beto. É, eu assistia quando era criança. Não, mas por que tem isso aí? É uma gracinha, é uma piada, o cabelinho do Beto. Piropop tem outra coisa mais grave. Isso é verdade, é importante. É que ela é censurada. Façam uma experiência, coloquem o quadro no Facebook para vocês. Eu já fiz. Você é censurado. Me cancelaram por 2 meses, não fez a menor falta. Mas eu pus lá. Pum. Até hoje. A Folha de São Paulo fez um caderno especial sobre o Lacan uma vez, que tinha esse quadro na capa. O jornal passou meses recebendo chiliques histéricos de gente dizendo que era uma pouca vergonha, um crime, pedofilia, estupro, feminista, tudo. Até hoje. Vocês veem o poder que as senhoras têm, moças. Que poder. Né? Causa escândalo. Então esse sujeito aí fez uma gracinha muito boa. Né? Podia contar várias outras histórias. Eu tenho fetiche com esse quadro, porque eu acho que esse quadro ele diz muito. Não só ele como obra, mas toda a sua trajetória do início da catástrofe do que o modernismo tinha de mais fascinante. Né? Estou falando aqui, eu não paro, quero resolver. Ora, caberá aos críticos defender coisas como esta. Os críticos modernistas. Né? Aqueles que vão junto com os artistas, desde o Baudelaire, que era amigo do Courbet, que escreveu sobre os salões, franceses defendendo os novos e as novas posições. Aliás, foi o Baudelaire que definiu os princípios fundamentais que a crítica modernista, radical, iria assumir. Né? O desprezo ao passado, ou o passado visto apenas como história, né? Não como dogma. Uma arte aberta ao presente, ao que ocorre no mundo. A gente viu o poema do Baudelaire semana passada, né? Do artista que cai, perde a auréola, o anjo que cai na terra perde a auréola e passa a se interessar pelo mundo, inclusive e sobretudo pelo mundo vulgar, não é? Por aquilo que toda a tradição não considera cultura, não considera valor, vulgaridade mesmo, que pode ser a vulgaridade tão provocativa quanto a do Courbet, como pode ser aquela que orienta o quadro, que eu estou chegando nele, do Kandinsky. Aquilo que deriva essas cores e esse movimento de uma forte, amorosa, estudada, mergulho no universo folclórico tradicional russo. Que foi a obsessão do Courbet e de boa parte dos artistas modernos russos, na música o Kandinsky. Ou, aqui a gente não tem exemplos europeus, mas tem brasileiros, por exemplo, ali o Segal, né? Para tudo aquilo que a elite, a burguesia, os sábios, os críticos antigos, os artistas do passado consideravam belo e de bom gosto, ou de valor cultural. Né? Ali o Segal dá logo uma patada em 2 coisas, né? A natureza bruta, né? E o negro africano. E no caso do Brasil, é pior ainda, porque é o escravo. É o sujeito mais violentado, né? Mas aquilo que é visto aquilo que é colocado no nível tão baixo na sociedade escravista, né? O escravo, que nem ser humano né? Ele é objeto, inclusive de troca, uma mercadoria. O modernismo é, antes de tudo,
ou é, sobretudo, uma defesa apaixonada e linda da vulgaridade, do vulgar, do banal, que nem o poema do Baudelaire que a gente viu, né? Do feio, do sujo, do imoral. Dos deserdados de toda parte, seja os camponeses russos, seja os escravos brasileiros, seja a dona de casa da Anita Malfatti, né? Seja a apologia aos símbolos do progresso, do moderno, como a Torre Eiffel lá do Delaunay, e não uma catedral gótica, ou nada do tipo, né? Vulgar. As mocinhas aqui, ó, né? O Arlequim do Picasso não é o grande Picasso, mas é um Arlequim do Picasso. A figura popular do carnaval, né? Festa do povo, coisa de povo, coisa que fedia povo. O modernismo é uma radical defesa e elaboração desses signos contra os signos do passado. Signos esses dos quais o artista é parte. Porque, como a gente já disse, eu já mostrei aqui rapidamente essa aula passada, lembra um quadro do Van Gogh, No Fim de Paris, aquele negócio? É deste lado que o artista modernista estava na sua origem. É difícil, muito difícil, eu sei. É quase um contrassenso para nós que estamos aqui, hoje, sentados neste lugar, neste prédio, com toda essa grana, com essas coisas que valem coisas inimagináveis, né? São realmente mercadorias fora do mundo. Eu sei que é muito estranho para a gente imaginar que os artistas que fizeram isso aqui, olha, as exceções aí pode ser próprio Lazar Segal, que já era de uma família mais ou menos bem, e o Kandinsky, que era da elite, da aristocracia soviética, russa, contra a qual ele se pôs, que esses artistas tenham feito isso, né? Tenham vindo de onde vieram. A maioria deles miseráveis, pobres, morando em quebradas catastróficas, execrados pela sociedade de bem, enjeitados, recusados. Por mais, para nós, ver um quadro impressionista... Agora, teve aquela exposição enorme do MASP do Toulouse-Lautrec, né? Tinha coisas incríveis lá, né? Eu fui ver várias vezes. E é muito curioso, porque as pessoas veem aquilo e tomam aquela coisa, o luxo de Paris, chique para burro, cabaré e tal, né? Quando aquele mundo, era o mundo do Toulouse-Lautrec, era o oposto disso, né? Aquilo eram bordéis, sujos, miseráveis, degradados, onde um anão podia ir, né? Não é isso? Mas é estranho imaginar isso, né? Que Montmartre, aquele bairro turístico de Paris, foi o Jardim Ângela. Foi a Rocinha da França, né? Que explodiu revolucionariamente, seja com os canhões durante a Comuna, seja com os seus artistas, que, como não deviam nada para ninguém e também não ganhavam nada com isso, né, podiam ser livres. E podiam defender o interesse estético, político e ético sobre tudo aquilo que a sociedade que os desprezava. Por exemplo, no caso da aristocracia russa, a tradição pictórica popular.
russa. Ou a história do Brasil. Ou, no caso do Picasso, que não é este Picasso aí, que está aqui, no começo, por exemplo, dos cubistas, o fascínio pela arte africana, pelas máscaras africanas, que eles iam ver ou roubavam do Museu do Louvre. Eu estou falando roubar porque eles roubavam mesmo. Na verdade, não eram eles que roubavam. Tem um caso famoso. O Picasso tinha um italiano picareta, quase um plenasmo, né? Que era especialista em assaltar o Louvre. Ele roubava as coisas do Louvre, mas ele roubava aquelas coisas que ninguém dava a menor bola. E ninguém nem sabia que sumia. Arte egípcia, arte de índio, todas aquelas coisas que tinham sobrado da colonização, né? Dos colonizadores, que os colonizadores roubaram dos povos conquistados e oprimidos, principalmente da África do final do século XIX, né? Ou dos índios brasileiros, que estão lá desde o século XV, plumas, tatuária, né? Enfim, ninguém dava bola. A burguesia queria ver os quadros do Renascimento, aquelas coisas, não quer ficar vendo máscara de negão. Ao contrário, né? Aquilo era vulgar. E os modernistas iam lá dizendo, não, aqui é que está a arte de verdade. Aí eles contratavam esse cara, o cara roubava, ia levando para eles e tal, e eles pagavam lá umas coisas e tal, roubou um monte de coisa para eles. Até que um dia o cara empolgou, porque era muito fácil roubar naquele momento, não tinha seguranças em museu, a segurança do museu começou daí, um dia o cara empolgou e roubou a Mona Lisa. A Mona Lisa levou lá para isso, o Picasso teve um ataque, falou, pô, a Mona Lisa não dá, isso vai dar problema. Picasso e o Apollinaire. E aí, de fato, deu problema. Chamaram a polícia, aqueles escambau todo. Os dois se mandaram, fugiram. E o italiano malandro jogou a Mona Lisa na beira do rio e fugiu também. Na beira do rio Sena. Enrolada num pano. Ela teve... Aí isso aqui de cair na água, sumir e desaparecer para sempre. Veja só coisa, história boa, né? Aí que começou a segurança e tal. Roubar arte nobre era impensável, porque ela era nobre demais. Então não precisava ter segurança, essas coisas. 2, com esses roubos e essas coisas que não tinham valor, começaram a ter valor. E aquelas que já tinham valor, se descobriu que o valor delas tinha que ser ainda mais protegido. Ora, é inspirado nisto, né? Na arte baixa, naquilo que nem era arte, e a rigor não era arte mesmo, né? Não no sentido da arte ocidental. Uma máscara africana não é objeto artístico, como a gente entende arte. É uma violência dizer isso, inclusive. Né? Ela é um objeto do uso cotidiano, ritualístico, de uma sociedade ou de uma cultura na qual ela faz todo sentido de estar dentro, ela não está fora. Ela não tem que ser protegida por guardas, ficar fechado, o professor tem que dar aula para nem tomar água, para não ter perigo de eu jogar negócio. Aqui é assim, lá não faz o menor sentido chegar lá para o cara da aldeia e dizer, olha, essa máscara aqui tem que... Não, essa máscara a gente usa porque é para espantar, para trazer o santo, para fazer não sei o quê, depois joga fora, faz outra. É outra coisa qualquer. Né? É um objeto da vida, do cotidiano. E a arte é o contrário disso. Né? Bom, mas era nesta arte que, para a cultura europeia, era considerada anti-arte, ou não arte, símbolos de civilizações atrasadas, boçais da Idade da Pedra, não sei o quê, é para esse mundo que os modernistas vão olhar. E eles vão dizer, é este mundo que nos interessa. Mais do que Leonardo da Vinci? Muito mais. Dirá o Picasso, o Braque, não sei o quê. Me interessa as formas abstratas geométricas, a economia de linguagem da estatuária africana, das roupas dos aborígenes australianos, da arte plumária dos índios latino-americanos, ou da América Latina, né? Eles não são latino-americanos, são da América Latina. Dá para entender isso? É isto que me interessa. E às vezes vão a momentos mais radicais. Me interessa muito menos a inteligência e a cultura do que a vivacidade imaginativa do sonho ou da mentalidade livre de uma criança, e aí ninguém foi mais mestre que ele lá, que o Miró. Né? Em lidar com isto.
até a criança, o selvagem, e os modernistas mais radicais vão dizer, os loucos, estes, né, lembra do quadro do Munch, do sujeito gritando, os enlouquecidos, né, estes são imaginações livres. Elas não estão coisificadas, presas à tradição e à cultura massificante, ao moralismo, ao diabo quatro da arte europeia. Será esse mundo que vai nos inspirar. Dá para entender isso? Como os modernistas brasileiros, aos quais um judeu russo de formação alemã, que é o Segal, adere apaixonadamente. Os modernistas brasileiros vão dizer a mesma coisa. Eu sou um índio de casaca, dizia o Villa-Lobos. E ele não era nem uma coisa, nem outra. Mas a ideia era essa. O modernismo é uma anticultura. E, ao mesmo tempo, é a cultura de um novo mundo, do mundo moderno, do mundo que quer o novo, né? Dentro do qual a arte, os artistas e os seus companheiros de viagem, os críticos, por exemplo, estou falando tudo isso porque eu trouxe dois aqui, vão lutar para estabelecer no mundo, para dar dignidade, não é? Aquilo que era considerado vulgar, baixo, incivilizado, errado, louco, infantil. Não? Eles vão dizer, não, é deste lugar, e não dos museus ou das academias, mas é deste lugar que nós iremos reelaborar a arte, ou revolucionar é a palavra, né? Até eu fujo. Revolucionar a arte da maneira com que ela foi feita, até então. É a partir desta experiência, que é uma experiência do presente, do mundo moderno, do mundo que inventou a Torre Eiffel, que fez a Revolução Industrial, que fez as grandes cidades. Quanto a isso, eles não têm a menor dúvida, não se volta para trás. Eles não são românticos que querem voltar para Taba ou para a África. Eles querem que e o modernismo europeu é fundamentalmente internacionalista, que o mundo inteiro, com todas as experiências complexas do mundo, sobretudo do mundo dos de baixo, dos pobres, dos marginais, dos colonizados, dos negros, dos exilados, que este mundo inspire a cultura moderna a se reinventar e a inventar um mundo novo. Dá para entender? E aí chegamos ao Kandinsky. Vamos voltar para o Kandinsky? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Obrigado. Pô, tive uma ideia. Vamos deixar o Kandinsky para a semana que vem. O museu tem que fechar. Porque o que eu quero fazer agora? A gente vai ver. Eu vou fazer uma... Não dá para fazer em 10 minutos. Uma rápida passada situar, para a gente lembrar o Kandinsky, embora tenha tido aqui mesmo, né, nesse espaço, uma exposição linda recentemente, acho que uns 2 anos atrás, né? Foi no CCBB, é verdade. Do Kandinsky, no Brasil, é bom a gente lembrar e ver, tá? Porque trata de um artista interessantíssimo e um artista fundamental numa outra coisa que eu vou falar por conta disso e dos críticos, dentro de um processo no qual todas essas questões que eu estou falando aqui, modernidade, revolução, criar o novo, o artista ser parceiro dos de baixo e com eles tentar construir um novo mundo, isso aqui, um momento único, raro, preciosíssimo, que fez 100 anos no ano passado, vai fazer 101 daqui a pouco, que aconteceu, que é a Revolução Russa. A Revolução Soviética, ou que deu origem à União Soviética, a Revolução Russa de 1917. Talvez o momento que mais tenha empolgado todos os artistas modernistas, e não à toa.
porque prometia juntar tudo. Tudo. Né? E, de uma certa maneira, juntou, até um certo momento. O Kandinsky, que era um aristocrata, que saiu para estudar na Alemanha, voltou para a Rússia, né? Durante a Revolução, viveu lá até 1928, né? Trabalhou para a Revolução, como, aliás, todos os grandes artistas soviéticos, russos, ou soviéticos, sei lá. Eisenstein, um maluco, Meyerhold no teatro, Mayakovsky, Pudovkin, tanta gente, né? O modernismo russo é a coisa mais fascinante da arte moderna, na minha opinião. E ele acaba, logo, em 1920 e pouco, do mesmo jeito que a Revolução, acho eu. O Kandinsky se mandou e se deu mal, porque foi para a Alemanha, se ferrou lá, mais ainda, enfim. Mas, neste momento, aquele momento fantástico de 17, que é o momento explosivo do modernismo, acontecem as duas coisas fundamentais, né, que tem a ver com tudo isso que nós estamos vendo aqui em volta de nós. A Revolução Russa, de um lado, a utopia de um mundo absolutamente novo mesmo, né, que nem mais capitalismo seria, né, e a Primeira Guerra Mundial. A primeira grande catástrofe global promovida pela tecnologia moderna, pela técnica moderna. Portanto, pelo capitalismo. Algo que também toca profundamente os nossos artistas. E é disso que vai sair um Dalí, por exemplo, um Miró, em grande medida. Vai sair, não, que estará na obra deles, né? Refletido também. O caso do Kandinsky é fascinante porque para os historiadores da arte, é quase consenso, o primeiro grande artista abstrato, ou seja, a levar mais radicalmente ainda as experiências das primeiras vanguardas, a ponto de romper completamente com a última, na visão deles, última grande herança de um passado tradicional opressor, que era justamente a obrigação da arte de espelhar o real de alguma maneira, de ter uma figura reconhecível. Ele vai defender, inclusive teoricamente, porque o Kandinsky foi um pintor e foi também um crítico, e sobretudo de si mesmo, né? Escreveu livros, manifestos importantíssimos, né? O abstracionismo como a última revolução necessária, né, para a arte. E que ele acreditava que a Revolução Russa ia trazer ao mundo. O que significava esse abstracionismo? Ou essa radicalização dentro da arte, desse processo de despojamento de todas as heranças do passado, diante das circunstâncias que nasceram, que gestaram o século XX moderno, europeu, burguês, americano, né, que são, fundamentalmente, a Revolução Russa e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, enfim, né, no período das guerras na Europa, é que está por trás, e também a emergência de um novo crítico, né, de um crítico que tem que se ater a tudo isso que eu estou falando aqui, ao mesmo tempo decifrar, entender e orientar os artistas nessa nova viagem, nessa nova revolução que eles estão se propondo, né? Esse vai ser o nosso assunto. E aí nós vamos fazer um exercício muito, muito interessante. Diante do quadro, nós vamos ler, eu trouxe para a gente ler juntos, duas pequenas críticas, pequenas eu digo em tamanho, mas são grandiosas e difíceis nas ideias e tal, de dois críticos fundamentais do século XX. Talvez os dois mais brilhantes. Na minha opinião, são os dois mais brilhantes. O norte-americano Clement Greenberg e o brasileiro Mário Pedrosa, que é um dos 2 ou 3 mais importantes críticos de arte da modernidade. E é muito melhor que o Greenberg. Mas a gente vai ver como é que um e outro, críticos modernos, de origem muito parecida, de esquerda, trotskistas, o Greenberg foi. Depois ele virou um idiota.
mas ele foi. O Mário Pedrosa não. Como eles veem o mesmo artista? E o que isso significa para a arte, para a crítica que veio depois. Esse era o assunto de hoje, mas levei 1h30 para chegar nele. Então agora eu cheguei. Na semana que vem a gente começa direto. Olha que beleza. Vamos falar alguma coisa? Dá tempo ainda? Quem quer perguntar alguma coisa? Pede aí para o pessoal das Libras perguntar alguma coisa. Estou louco para saber o que eles estão achando. Você é esperto demais. Fala. Uhum. Como ele era legitimado de ser crítico, que tinha autoridade para definir o que era bom, o que era bom, o que era ruim? Como assim? Eu não entendi. Como? Porque o crítico antes. Isso. Uhum. Isso. Ah, boa pergunta. Entendi. Muito boa questão. Não passava mais por esses órgãos oficiais, né? Passava por duas coisas: o reconhecimento do meio, dos próprios artistas, sobretudo aqueles modernos que vão dizer, não, esse cara me representa. Basicamente é isso, né? E outra, e que vão aprender com ele, porque o crítico é aquele sujeito que fala assim, olha, eu não faço obra, eu estou aqui para interpretar, bem que essa ideia é complicada, para discutir o seu trabalho. E os artistas, aliás, até hoje, né? Sem ter uma vontade maluca disso, né? De um lado. E de outro lado, pelos meios modernos, que os próprios artistas vão erigir. As novas galerias, os salões dos enjeitados, daqueles que não podem participar, então vão chamar um sujeito para escrever sobre o que está lá, para mediar de alguma maneira o conhecimento daquelas obras, para questionar quando algum maluco, quando algum papa, ou futuro papa, tem um chilique e resolve proibir alguma coisa, então eles convidam o sujeito lá para escrever, sobretudo nos jornais. E aí esse crítico vai ganhando legitimidade social, que é a sua questão, né? Não passa nas instituições, não, passa fora das instituições. Quando o crítico se institucionaliza, e isso acontece, bom, aí já é outra história. Aí já é outro momento, né? Aí o crítico já é outra coisa. Já é o momento em que a arte também, a arte modernista, que é o que eu falei, né? Mas que é o que a nossa condição aqui deixou de ser o bode na sala, né? E passou a ser ela mesma a sala, né? Quando deixou de ser aquilo que era o horror dos museus para se tornar a essência dos museus. Quando ela deixou de ser a mais grotesca elaboração humana sem valor nenhum para se tornar esta coisa insana de valor e tal. Tem um banco de Tóquio, um banco japonês nos anos 80 que comprou vocês lembram dessa história? Comprou uns quadros do Van Gogh, uns quadros menores, assim, pagou 90 milhões de dólares. Agora, né, um Picasso foi vendido por 290, uma coisa completamente maluca. O banco faliu e o seu ativo mais valioso era aquele quadro. Não era o prédio, não era aquele quadro que estava num cofre. O Van Gogh, que nunca vendeu um quadro em vida, morreu pirado, morando num casebre, que ele mesmo ficava pintando. Doidão. Quer dizer, quando o Van Gogh é maior que um banco, algo aconteceu de profunda transformação neste mundo todo que eu estou descrevendo aqui. Mas esse é outro fim da história, não é a nossa história. Nós estamos num outro momento, né? E é desse que nós vamos falar semana que vem. Isso aí. Até lá, gente. Obrigado.